Bom dia, graça e paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor. Hoje mais uma manhã aqui e tivemos um pequeno imprevisto, mas graças a Deus já estamos aqui para dar continuidade a esse estudo da palavra, sempre para nosso crescimento, para nosso melhor entendimento do Evangelho do Senhor. E hoje vamos para o capítulo 5 de Gálatas e vamos ver o que mais o que mais a gente tem a aprender sobre esse Evangelho, nas palavras do apóstolo Paulo. E que o Senhor, o Espírito nos ilumine, nos direcione e que isso tudo seja para a glória do Senhor. Amém? Vamos orar. Pai, obrigado por essa manhã, obrigado por tudo que o Senhor fez, obrigado pela cruz que nos capacitou, que nos possibilitou entrar no reino de Deus, que possibilitou o reino de Deus entrar em nós, que possibilitou nossa entrada na glória e possibilitou nascermos de novo, e só assim que podemos dar fruto realmente, para fruto de justiça, fruto de realmente de Deus em nossas vidas. Todo fruto que o homem faz, tudo que o homem faz de bom fora de Cristo não passa de trapo de imundície, mas somente através do novo nascimento é que podemos dar bons frutos, porque Cristo disse: nenhuma árvore boa pode dar mau fruto e nenhuma árvore má pode dar bons frutos. E é assim que cremos, é assim que nós vivemos, sempre para a glória de Deus, sempre confiando na obra de Cristo, sempre partindo da fé em Cristo, porque só assim só pela fé é que nós agradamos ao Pai. Em nome de Jesus, ilumine nosso entendimento, nos direcione nessa palavra. Espírito Santo, o Senhor que direcionou os homens de Deus a escrevê-lo, que o Senhor venha nos mostrar o que realmente estão por trás dessas palavras. Em nome de Jesus, é assim que pedimos e assim confiamos e cremos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Antes de eu começar, eu falei que o atraso hoje foi por um contratempo e foi uma visita muito ilustre que tivemos aqui, de alguns testemunhas do Pai, e talvez você entenda o que eu estou falando, e bateram na nossa porta e queriam compartilhar a palavra, e nós sabíamos que estavam falando com alguém que busca a palavra do Senhor, que também tem entendimento da palavra. Não que eu estou me vangloriando, mas muitas vezes as pessoas, se não tiver um alicerce da palavra, elas caem, e é por isso que eu disse isso, porque é um ensino muito perigoso, esses que estão disseminando no mundo afora, um ensinamento falso, que não está na palavra, um ensinamento baseado em obras, baseado no homem, e muitos estão sendo enganados por isso, Então eu disse, muitas vezes a gente precisa ter entendimento da palavra para não cair nisso. Somente com o evangelho puro é que a gente consegue discernir o que é certo, o que é errado, em termos da palavra de Deus. E, então o Senhor, possa nos despertar, abrir os nossos olhos para a verdade, para o Evangelho verdadeiro. E aí eu percebi que muitas igrejas cristãs, evangélicas, que até criticam e até dão estudos sobre essas seitas, testemunhos de Jeová, e eles falam: é seita porque falam isso e isso, mas quando a gente vai ver, muita coisa está em comum, das igrejas evangélicas com essas seitas, e principalmente na questão das obras, Então, não admitem que a salvação é somente pelas obras, embora esteja por todo o Novo Testamento, aliás, por toda a Bíblia, que a salvação é pela fé e não pelas obras. E essa é a realidade das igrejas atuais, em que pregam um evangelho misturado, um evangelho que não é só, que Jesus não é o centro, que Jesus não é, a obra de Jesus não é considerada.
Então, e o meu intuito aqui, fazendo essas transmissões, é realmente trazer a nossa consciência, trazer ao conhecimento até de muitos, que o Evangelho não é o que temos ouvido, né? O Evangelho não é o que tem sido pregado em muitas igrejas. O Evangelho é a graça de Deus. O Evangelho, assim como Paulo disse, é o Evangelho da graça. É o Evangelho que as nossas obras não entram, né, como parte dessa salvação. As obras são consequências da salvação, né? É a partir da salvação é que as obras são, né, digamos assim, contadas, né, mas contadas para a glória de Deus e não para a nossa. Então o homem quer tomar a glória para si, e meu intuito aqui é de tirar essa glória do homem e voltar essa glória somente para Jesus Cristo. Amém? Somente Ele é que fez todas as coisas e continua fazendo. Sem Ele nada podemos fazer. Amém? Amém. Bom, então vamos aqui, estamos no capítulo 5 de Gálatas, e para lembrar do capítulo 4, um ponto muito interessante foi o que alguns pontos para a gente lembrar aí. No versículo 4, que Paulo diz que, né, traz aí a lembrança, né, que Jesus nasceu debaixo da lei, e que ele, ou seja, só a partir disso a gente vai entender certas palavras de Jesus, né, certas palavras bem assim duras, e a gente vai entender por quê. É porque ele nasceu debaixo da lei, ou seja, ele precisou, como parte do seu ministério, trazer um ensino do que realmente era a lei, né? Para que as pessoas entendessem que a lei de Deus é impossível para a carne humana, né? É impossível de se alcançar. Os padrões de Deus não são alcançados pela nossa força. O homem não tem esse poder, não tem essa capacidade de alcançar o padrão de santidade de Deus. Somente em espírito isso é possível, somente nascendo de novo é que o homem alcança isso, né? E a lei não veio, segunda parte a gente sabe disso, a lei não veio para nos capacitar em nada, ela veio para nos apontar as nossas falhas, apontar a nossa incapacidade de alcançar alguma coisa sem Deus. Ou seja, é o próprio Deus que precisa fazer alguma coisa, é o próprio Deus que precisa nos gerar nele para que seja possível, para que tenhamos o padrão de santidade, o padrão de perfeição que a lei exigia. Então a lei exigia esse padrão de todos, independentemente de idade, de sexo, de nacionalidade. A lei exige isso de todos, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então é somente pela fé, somente recebendo a graça, recebendo a justiça de Cristo, é que nós podemos, né, é que a gente chega ao padrão que Deus quer. E bom, então Jesus nasceu debaixo da lei. Segundo ponto importante para a gente lembrar é que Paulo chama a lei de rudimentos fracos e pobres, ou seja, em comparação com a aliança que temos, em comparação com a graça de Deus, a lei é um padrão, é um rudimento fraco e pobre, ou seja, ela não tem, né, não dá para se comparar, né, o que a lei faz e o que a graça faz. A lei exige perfeição do homem imperfeito. A graça supre a perfeição a esse homem imperfeito e o torna perfeito. A lei não fez isso, a lei não faz isso. A lei veio para condenar o homem, para que o homem recebesse a salvação em Cristo. Ou seja, ela trouxe o fim do homem, né? Ou seja, o homem, diante da lei, ele se vê, né, sem potencial nenhum. E é isso que realmente é o intuito de Deus, para que o homem recorra a um mediador, a um salvador, a alguém que possa, né, levá-lo aonde Deus quer. E esse alguém é o próprio Jesus. A terceira coisa que a gente precisa lembrar do capítulo 4
essa comparação que Paulo fez, né, entre lei e graça, usando a Sara, né, a esposa, aliás, as duas mulheres de Abraão, que é Sara e Agar. Né? Sara era a esposa legítima e Sara era a escrava. Perdão, Agar não era esposa, ela era escrava de Sara. Então essas duas mulheres representam aí a lei e a graça. Sara, como a esposa legítima, ela gera filhos segundo a promessa, né? Ou seja, Deus fez uma promessa para Abraão de que ele seria pai de multidões, mas a mãe seria Sara e ninguém mais. Então a promessa era do casal Abraão e Sara. Mas aí Agar entra na história porque o tempo passava e a promessa não se cumpria. Então a carne Abraão e Sara agiram de forma carnal e aí tiveram a ideia de que Abraão tinha que se deitar com a escrava, então ele seria pai, porque, né, lembrando, Sara era estéril e já era velha. Então fizeram isso e Agar, que era escrava, teve um filho escravo também. Então a livre, que era Sara, ela gera filhos livres, né? E o filho de Sara veio segundo a promessa, que é Isaac. Ele veio segundo a promessa e nada mais, né? Não veio pela intervenção do homem. O homem não fez nada, ele só tinha que confiar, né? Eles só tiveram que confiar no que Deus falou. E aí o filho nasceu, Isaac nasceu. Agora, Agar, né, o filho que nasceu dela, o Ismael, foi um fruto da força do homem, né? O homem foi lá e fez o filho e não era uma promessa. Ela não era a promessa, né? Mas Deus é tão gracioso que Deus abençoou esse filho, né, o Ismael, e esteve com ele, foi o que a palavra diz. Bom, então a comparação que Paulo faz, que Sara representa o monte Sião, que é o monte da graça, né, que gera filhos livres. Agar representa o monte Sinai, que onde foi que os mandamentos foram dados, né? Ou seja, a lei que gera escravos. Porque segundo a lei você precisa fazer para receber. Tem que partir de você, ou seja, você faz algo bom. Você precisa fazer e merecer, né, algo de Deus. Então você precisa desempenhar algo. Você precisa mostrar que você é merecedor do favor de Deus. É isso por você mesmo, por si só. Agora a lei, a graça não. A graça você recebe de Deus. A graça é você receber. A graça é você contemplar, né, pela fé, receber pela fé tudo que Cristo já fez por nós. Amém? Amém. Então essa é a comparação aí. E por último, no capítulo 4, no versículo 29, Paulo diz o quê? Que como aquele que foi gerado segundo a carne perseguia o que era gerado segundo o Espírito, assim é também agora. E isso na época de Paulo e até hoje é a mesma coisa, não mudou. Então, aqueles que estão debaixo da lei perseguem os que entenderam a graça. E é o que acontece, né? As pessoas não admitem que a salvação seja a obra exclusiva de Deus, que o homem não tem participação. E aí perseguem quem prega isso, né? E como Paulo sofreu, até hoje a gente sofre, né, acusações de que então é pela graça, então a gente pode pecar à vontade. Você está dizendo que Deus já perdoou mesmo, então o pecado está liberado. Não, né? Paulo não pregou isso e nem nós hoje pregamos isso. O que nós pregamos é que a graça foca um dos focos dela é o quê? O novo nascimento. Então se a pessoa nasceu de novo, ela não nasceu de novo. Nasceu de novo do Espírito de Deus, logicamente tem a própria natureza de Deus. Então, como é que alguém que nasce de Deus vai nascer pecador, né? Então a gente nasce de Deus, nasce do Espírito como santos, como justos. E
é um processo para a gente alinhar isso, essa natureza, né, que é o espírito, nosso espírito, com a nossa mente que precisa ser renovada. Precisamos renovar nossa mente de que agora somos filhos de Deus, somos santos, somos justos. Aí quando a gente tem essa nova consciência, é que as atitudes mudam, né? O foco não são as atitudes, o foco é Cristo. Só precisamos disso. Só precisamos focar os olhos em Cristo para que as nossas atitudes sigam, né? Sigam o modelo, vamos dizer assim. Mas eu volto a dizer, as nossas atitudes não são foco. A gente não tem que focar nas atitudes. A gente precisa focar em Cristo pela fé, né? O resto é consequência. Muitas vezes as pessoas pegam tanto a detalhes e esquecem do principal. Ou seja, eles querem analisar os resultados, como é que o cristão tem que se comportar, quais as atitudes do cristão, o que o cristão faz ou o que o cristão não pode fazer. E aí, como se isso fosse o Evangelho. Mas o Evangelho não é mudança de comportamento. O Evangelho é receber vida, né? Porque a Bíblia diz que nós estávamos mortos no pecado, né? E aí Cristo vem e nos deu vida. É totalmente diferente, é ter uma nova vida, é ter uma vida em si. Não é mudar o comportamento. Mudança de comportamento não salva, mudança de comportamento não faz nada no espiritual. É o oposto, é o espiritual mudado que muda a realidade visível, né? Então vamos lá. Então, lembrando disso aí do capítulo 4, vamos para o 5. Vamos ler para nós. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a julgo de escravidão. Então, Paulo já começa o 5 assim, né? Já começa o capítulo 5 dizendo: vamos permanecer na liberdade que Cristo nos libertou, né? Por muito tempo a gente aprendeu que essa liberdade estava dizendo para sair do pecado, né? Então o foco de uma igreja que prega a mistura é o pecado. Pecado, vamos pregar contra o pecado porque a gente não pode pecar, porque senão a gente perde a salvação. Essa é a ideia, né? Mas Paulo aqui não está falando da escravidão do pecado em si. Há algo antes disso que leva o homem para a escravidão do pecado. Então o pecado é uma consequência também de algo maior. E se a gente for lembrar tudo que Paulo tem falado do capítulo 1 até o 4, ele não está falando, né, que o pecado é a raiz. Ele está falando que a raiz para esses pecados é outra coisa. Vamos entender melhor. Eis que eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Então aqui a gente já sabe o que Paulo está falando, né? Ele está falando da lei. Ou seja, se eu voltar para as obras, se eu voltar para a lei, logicamente eu vou estar debaixo de servidão, ou seja, de escravidão novamente. Eu vou me voltar a ser escravo da lei, escravo do pecado, consequentemente. Porque a lei, ela nos leva o pecado a se mostrar em nossa vida. A lei vem e descobre o que estava oculto, né? Que muitas vezes está oculto. Então a lei vem e mostra isso. Ela não vem para tirar o pecado, ela veio realmente era para mostrar o pecado. E aí lembrando aqui, os Gálatas receberam o evangelho puro, né, da boca de Paulo. Paulo mesmo pregou para eles. Eles receberam de início e tão rapidamente eles mostraram, né, o fruto do amor. O amor começou a brotar no coração deles, tanto que Paulo teve, na época que Paulo teve, né, ficou doente, pelo que parece aqui, e eles se mostraram muito amor para com Paulo e cuidaram dele. Paulo disse que percebeu que até se precisasse eles arrancariam o olho para dar para Paulo, né? E então, né, tão forte que a graça impactou aquele povo, receberam ele como o próprio anjo, que Paulo diz, e
Só que aí depois Paulo seguiu adiante, foi pregar em outro lugar, e em pouco tempo vieram pessoas e quiseram, né, e em muita parte conseguiram tirar eles do caminho, mas não colocaram eles, vieram pregar pecado, vieram pregar que pode pecar, vieram pregar que vamos ficar ricos, e esse negócio de evangelho da prosperidade não é nada disso. Vieram pregar que eles precisavam cumprir a lei novamente. Ou seja, Cristo salvou, que bom, mas agora você precisa, daqui para frente, cumprir a lei. Para se manter salvo, para se manter puro, volta para a lei. E é isso que Paulo está falando. Aqui ele diz, né? Se vos deixar de circuncidar, ou seja, a circuncisão era um símbolo dos judeus, da aliança que Deus fez com o povo judeu, né? Todo homem precisava circuncidar aos 8 dias de vida. E aí, ou seja, só é do povo de Deus se tiver circuncisão, é o que eles pregavam. Então os gálatas, que eram gentios, ou seja, era para eles se converter ao judaísmo. Então eles estavam falando, não, você tem que agora ser como nós judeus, você tem que andar como a gente anda, ou como a gente sempre andou. E aí Paulo está falando, não, se vocês fizerem isso, vocês estão anulando Cristo. Cristo já não serve para nada. Se agora vocês têm que continuar e santificar através das obras, Cristo já não, né, morreu em vão, né? É isso que acontece, é essa mensagem que a gente manda, né, para Deus, para as pessoas, quando a gente se submete às obras como meio de salvação. Cristo morreu em vão, né? Então, o que eu quero dizer? Se eu preciso fazer algo para ser salvo, então, se é da minha, tem que partir de mim, então o que Cristo fez? Nada. Foi inútil o que ele fez, né? Pois se o que ele fez realmente porque a gente não conseguia, porque a gente não era digno, né? Então, né, é o que Paulo está falando. Foi em vão. Cristo de nada vos aproveitará, né? E de novo, protesto a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Então, às vezes as pessoas tem que cumprir os 10 mandamentos, né? E na realidade, para a maioria, se reduziram a 9 mandamentos, porque ninguém, né, os evangélicos, né, a grande maioria dos evangélicos não guarda o sábado. Então já tirou o sábado de lado. Agora, com qual autoridade alguém pode tirar um mandamento, tirar uma lei de Deus, né? Não tem como, né? Então a pessoa tem que ser muito boa, tem que ser, né, maior que Deus para fazer isso, né? Então já tiraram o sábado, né? E aí ficaram 9 mandamentos. E aí, ou seja, mas não são só 9. Aqui Paulo está dizendo, se você se circuncida, você agora está obrigado a cumprir todos. E esse todos são 613 mandamentos. Né? 613, não são só 10. Os 10 são o centro da lei, mas a lei envolve todos os outros 610 também. 603, perdão. Né? Mais os 10 dos 10 mandamentos. E aí ele fala, se a gente se coloca debaixo da lei novamente, separados estáis de Cristo, vós que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. E aqui é um ponto que muitas pessoas falam, fulano caiu da graça, Senhor, não me deixa cair da graça. E o que as pessoas, a intenção delas ao dizer isso é o quê? Se eu pecar, eu caí da graça. A pessoa que caiu da graça é quem? Aquele que foi visto cometendo algum pecado. Só que não é isso, né? Cair da graça não é cometer pecado. Cair da graça é voltar a se justificar pela lei, se justificar pelo que nós fazemos. Ou seja, eu vou fazer isso para me santificar, vou fazer aquilo para receber algo de Deus, receber uma bênção. Então,
eu estou caindo da graça. Né? Então, se a gente prestar atenção, muitos cristãos, né, muitos crentes hoje em dia estão caídos da graça, porque eles querem a salvação, as bênçãos, querem a cura através do que eles fazem. Ou pelo menos eles acham, né? Eles acham que tudo isso vem quando eles fazem alguma coisa de bom para Deus, ou quando eles fazem a obra de Deus, né? Então, muitas vezes as pessoas passam momentos difíceis e os líderes sem muito entendimento, ou com um entendimento confuso de lei e graça, vão dizer que você está passando isso porque você está em pecado, você está caído da graça. Ou seja, aí o que quer dizer isso? A graça é para quem merece. E aí que não podemos chamar isso de graça. A graça não é por merecimento. Se for 1% que seja da nossa parte, já não é graça. Graça é realmente receber de graça, é receber sem preço nenhum. Né? Então, cair da graça não é cometer pecado. Independente do que seja, matou, roubou, prostituiu, isso não é cair da graça. Porque Paulo diz o quê? Onde abunda o pecado, superabunda a graça de Deus. Ou seja, a pessoa que cai em pecado, o que ela tem que fazer é receber a graça de Deus para sair dele. Né? Que Paulo lá em Romanos 6 diz que o pecado não tem domínio sobre nós, porque nós não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça. Romanos 6,14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então, se alguém está em pecado, eu não tenho que falar, você precisa fazer isso. Não, você precisa só receber a graça de Deus. E o que é receber a graça de Deus? É entender que Cristo pagou o preço por nós. É entender que sem Cristo nós não podemos fazer nada. É entender que a obra já foi consumada. Isso é estar debaixo da graça. E que agora eu sou nova criatura, a graça me transformou em uma nova pessoa. Eu já não sou mais o que eu era antes, porque eu nasci de novo e eu nasci do Espírito. Não nasci segundo a carne. Né? Segundo a carne, a gente nasce pecador, mas no Espírito, segundo o Espírito, a gente nasce com a natureza de Deus. E a natureza de Deus não é pecaminosa. Né? Então, fica isso gravado na sua memória. Cair da graça não é cometer pecado. Paulo fala seriamente, de novo, protesto a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Toda. Separados estáis de Cristo, vós que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Exatamente. Então, nós, pelo Espírito, nós aguardamos a justiça que vem da onde? Da fé. Da fé. Qual a justiça? A justiça de Cristo. Cristo cumpriu a lei, ele cumpriu todas as exigências da lei, todas as profecias, ele fez a vontade do Pai perfeitamente e ele mereceu, ele foi justo, né? Ele é justo e ele mereceu, né, ser herdeiro de todas as coisas. Né? O Pai colocou debaixo dos pés de Cristo todas as coisas. Né? E aí que essa justiça de Cristo, ou seja, a perfeição, a retidão, a santidade dele, é dada a todo que crê nele. Ou seja, é essa a justiça da fé. Se eu creio em Cristo, né, como o Filho de Deus que pagou meus pecados e ressuscitou para a minha justificação, eu recebo a justiça dele. Né? Então, pela fé a gente aguarda, ou seja, já recebemos. Né? No caso que Paulo fala, aguardamos a esperança da justiça. Ou seja, pela fé a gente aguarda, mas é instantâneo. Quando você crê, você já recebe. Porque em Jesus Cristo, nem a circuncisão, e nem a circuncisão, nem a incircuncisão
tem virtude alguma, mas sim a fé que opera por caridade ou pelo amor. Então, a fé opera pelo amor, ou seja, através do amor. Que amor? Do amor de Deus. O amor de Deus por mim me leva a operar essa fé. Quando eu recebo do amor de Deus, né, e a fé, ela flui através, né, até de coisas visíveis, né, da minha conduta, das obras. Né? Quando eu recebo, quanto mais eu percebo, quanto mais eu entendo que sou amado por Deus, mais as obras vão se manifestar em mim. Então, nem circuncisão não interessa nada mais, né? E sim a fé que opera pelo amor de Deus. Então, não importa ser judeu, não importa cumprir a lei, isso não tem mais participação na nossa justificação. O que importa é a fé. Ou seja, sem fé é impossível agradar a Deus. Não é sem obras, é sem fé. Né? Olha o 7, que interessante. Paulo diz: corrieis bem. Ou seja, eles estavam indo bem. Eles começaram, assim que Paulo pregou, eles entenderam a mensagem lá. Versículo 7. Corrieis bem. Quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? Então Paulo fala: o que aconteceu? O que houve? Quem está impedindo vocês de obedecer à verdade? Ou seja, vieram os judeus e contaminaram a mensagem de Paulo. Eles sim, os que impediram, né? Paulo quis, na verdade, com essa pergunta, fazer eles pensarem, né? Esta persuasão não vem daquele que vos chamou. Ou seja, essa história de que vocês precisam circuncidar, quem persuadiu vocês disso, isso não vem de Deus, né? Não vem daquele que vos chamou. Quem que é que chamou eles? O próprio Cristo. Então, e Paulo está dizendo, não veio dele isso. Essa história de que é necessário vocês, gentios, circuncidarem, que é necessário vocês, gentios, guardar a lei, não vem de Cristo. Né? Aí ele diz, um pouco de fermento leveda toda a massa. Ou seja, eles só falaram da circuncisão, né? Aparentemente aqui. Mas Paulo está dizendo, isso aí não implica só a circuncisão. Como ele falou antes, vocês agora estão obrigados a guardar toda a lei. Se vocês circuncidaram, então, se quer fazer, tem que fazer tudo perfeito. Né? Então, um pouquinho de fermento. Que eles lançaram, é só a circuncisão. Mas por trás disso, a massa foi toda levedada. Né? Assim como o fermento que a gente faz o pão, ele passa para toda a massa ali do pão. Ele não fica só na parte, mas ele leveda toda a massa. E aí que essa única coisa que eles disseram, que os judeus antes disseram, fez perder tudo que Paulo comunicou com eles. Né? Toda a pregação de Paulo foi contaminada. Porque Paulo fala, a justiça vem da fé, santidade vem da fé, vocês já são santos, já são justos, vocês já estão perfeitos diante de Deus, vocês já são novas criaturas. Tudo isso foi contaminado. Porque mas talvez eu só sou nova criatura só no modo de dizer, porque agora eu sou crente. Talvez no fundo eu não seja, eu preciso fazer alguma coisa para me tornar de fato. Eu não sou santo a não ser que eu faça isso. Eu não sou filho de Deus se eu fazer aquilo. E aí que isso nos faz voltar e nos faz lembrar da tentação de Jesus no deserto. Que ele tinha acabado de sair do batismo, né, de João Batista. E assim que ele saiu da água, o que aconteceu? O Espírito Santo desceu em forma de uma pomba para todos verem. E a voz do céu, todos ouviram também, disse, né, a voz do Pai: este é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo, ou seja, em quem eu me alegro, em quem eu tenho prazer. Ou seja, o Pai estava satisfeito com Cristo. E Cristo não tinha operado nenhum milagre ainda, ele não tinha feito nenhuma obra ainda, né, no seu ministério. E aí que ele foi para o deserto para ser tentado pelo diabo. E o diabo lançou
um pouquinho de fermento. Se você é filho de Deus, faz um milagre aqui, transforma essa pedra em pão. Ou seja, Jesus realmente vai ser filho de Deus se ele transformasse aquilo. E aí Jesus cairia na tentação do diabo, né? Se ele fizesse aquilo. É a mesma tentação que o diabo usou para Adão e Eva. Ou seja, vocês não são como Deus. E na verdade Adão e Eva eram como Deus, eles tinham a natureza de Deus, né? Eles eram perfeitos, eles já tinham tudo, eles já eram completos, eles tinham a plenitude de Deus. E aí o diabo lançou: não, vocês não têm, porque se Deus não quer que vocês comam daquela árvore, é porque foi o que ele disse, né? Vocês vão se tornar como ele, e ele não quer isso, né? Então, ou seja, uma mentira, e eles caíram. Ou seja, vocês não são o que Deus está falando, vocês não são completos, né? Então, falou com Jesus: você não é completo, você não é filho de Deus, porque você tem que fazer um milagre para provar, né? E é o que acontece hoje. Muitos pregam: você não é crente porque você não faz nada na igreja. Você não é tão crente, ou você não é tão filho de Deus, você não é tão santo porque você não faz isso. E aí os homens colocam um padrão para os outros homens. Ou seja, os líderes principalmente se colocam como um padrão para o resto do povo alcançar. Ou seja, se você não prega, se você não faz isso, não faz aquilo, se você não jejua, se você não evangeliza, você não é crente. Então, crente tem que fazer isso. Mas o evangelho não é o que estão falando. O evangelho não é isso. O evangelho não é o homem fazer obras para alcançar Deus. O evangelho é o homem receber de Deus, né, a vida, receber a vida de Cristo em si, né? Então, um pouco de fermento leveda toda a massa. Então é muito importante que nós saibamos identificar os fermentos que são colocados nas pregações, né? Às vezes a pregação é muito boa, mas um pontinho lá desfaz tudo, né? Eu já ouvi pregações assim que eu posso: essa pessoa está pregando a graça agora, mas aí no meio tem uma coisa ali, um fermento que faz perder todo o evangelho, né? E aí não serve, não é o evangelho. Paulo diz que se tiver uma vírgula, um ponto, se acrescentou, se tirou alguma coisa, já não é o evangelho, né? Já é outro evangelho, que não é o de Deus. Lê o 10 para mim. Confio de vós no Senhor, que não alimentareis nenhum outro sentimento, mas aquele que vos perturba, seja ele quem for, sofrerá condenação. Eu, porém, irmãos, se ainda prego a circuncisão, porque continuo sendo perseguido? Logo está desfeito o escândalo da cruz. Tomara até se mutilassem os que vos incitam a rebeldia. Isso. Então aqui nesse trecho Paulo fala o seguinte: confio de volta, Senhor, que nenhuma outra coisa sentireis, mas aquele que vos inquieta, seja ele quem for, sofrerá condenação. Paulo está dizendo o seguinte: desde lá do início do capítulo 1 ele falou o quê? E se alguém prega outro evangelho, que seja amaldiçoado. Ele já falou: se está pregando outro evangelho, essa pessoa está debaixo de maldição. Então ele está falando aqui, ela vai sofrer uma condenação por isso, porque ela está pregando, né, uma mentira. Está pregando o que Cristo não veio trazer. E essa pessoa vai sofrer a condenação. Não é que Paulo está desejando, mas é a realidade, né? É um fato. O evangelho é esse. O evangelho é o evangelho da graça. Então, se eu estou pregando outra coisa, eu estou me colocando e colocando as outras pessoas debaixo de maldição, né? Porque Paulo fala lá que se, no capítulo 3, eu acho, todos aqueles que estão, 3, versículo 10, todos aqueles que estão debaixo que são das obras da lei, estão debaixo da maldição. Porque escrito está: maldito todo aquele que não permanecer
em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Então, lembrando aqui, eles jogaram, né, o fermento, o pouco do fermento que jogaram foi o quê? Vocês precisam circuncidar. Mas aí a maldição diz o que lá? O que Paulo falou no capítulo 3? Se não estiver debaixo de toda a lei, se não cumprir toda a lei, está debaixo de maldição. Ou seja, não é só uma coisa, né? Então, ou seja, vai sofrer a condenação, vai sofrer a maldição. Porque se eu não me coloco debaixo de toda a lei e não cumpro toda a lei, a maldição já vem. E é aí que ninguém na carne consegue fazer isso. Ninguém na carne consegue cumprir a lei. Ah, mas por que você diz, é pelo Espírito que a gente cumpre a lei? Não, porque a lei não procede da fé. A fé e o Espírito é a mesma coisa. A lei e obras são do outro lado, né? São opostos em certo ponto. Então, quando Paulo fala aqui, sofrerá condenação. Ou seja, vão estar debaixo de maldição, né? Condenação e maldição são, né, meio que um pouco sinônimos. Eu, porém, irmãos, se prego ainda a circuncisão, ou seja, se ele ainda prega a lei, por que ele é perseguido? Então, lembrando, Paulo foi perseguido, né, de perseguidor a perseguido por quê? Ele pregou a graça. Então, se ele começa a pregar, né, vocês estão falando, não, Paulo não quer dizer isso não, Paulo está falando que tem que ter obras também, então por que ele está sendo perseguido? Né? É justamente o oposto. Ele é perseguido porque ele está pregando algo diferente. Ele é perseguido porque ele está pregando a graça e todos pregam a lei, né? Por que sou perseguido? Logo o escândalo da cruz está aniquilado. Então, ou seja, a cruz, acho que em 1 Coríntios fala que é um escândalo, né? Que é um escândalo por quê? Porque tira o mérito do homem, né? Eles tinham todo né, um histórico de cumprimento da lei, pelo menos que seguiam a lei, né? Milhares de anos, 1500 anos, eu acho, debaixo da lei. Então essa era a norma deles. E aí vem um cara, vem um tal de Jesus e se coloca na cruz, se diz filho de Deus e fala que tem que crer nele para ser salvo. Isso é um escândalo, né? Ainda mais para ele que era judeu. O próprio Jesus era judeu. Então, como ele vem e desmerece tudo que eles viveram pela lei de Moisés? Como é que vem Jesus e põe Moisés para trás, né? Então isso é um escândalo. É um escândalo eu abrir mão da minha força, abrir mão das minhas obras para pela fé. Que negócio é esse? Agora salvação é só pela fé? Quer dizer que eu não preciso de obras? Não, você não precisa de obras para ser salvo, né? Isso é um escândalo para a mente que é dominada pela religiosidade. Eu, porém, 12. Eu quereria que fossem cortados aqueles que vos andam inquietando. Então Paulo fala assim, eu queria que eles mesmos fossem cortados, fossem mutilados, né? E não os irmãos, porque eles estão fazendo errado, eles estão agindo de má fé, tirando o evangelho que os irmãos receberam, né? Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, né? Paulo está falando, vocês foram chamados à liberdade. E a liberdade total, não é só liberdade disso ou daquilo, é liberdade completa. Somos livres para fazer tudo, né? Para fazer o que quisermos. Aí ele fala, não useis da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor ou pela caridade. O que quer dizer aqui? Não useis da liberdade para dar... Por que Paulo fala agora da ocasião à carne? Porque a lei não procede da fé. A lei é um mandamento carnal. Porque você não precisa de fé para cumprir algum mandamento. Tá claro, você não precisa de fé para entender. Você não precisa do Espírito para te fazer entender que não matar é não matar. Não roubar é não roubar.
não pode comer camarão, não pode comer carne de porco. Ninguém precisa ser estudado para entender isso. Não precisa muito não precisa nem de estudo, principal, quanto mais de uma revelação espiritual para isso, né? Então, é muito claro, a lei não vem da fé, Paulo fala no capítulo 3. E aí então a gente vai entender, como também em outras partes, que Paulo está associando cumprir a lei com estar na carne. Então, estar na carne é muito mais do que cometer pecados. Estar na carne é, principalmente, né, a raiz é a incredulidade. Estar na carne é eu permanecer nas obras da lei. Porque pela fé que eu entendo que a justiça vem de Cristo e não de mim mesmo, né? Agora, pela carne, eu vou entender que é eu que faço. Eu vou agir, eu que vou me capacitar, eu que vou me qualificar para receber alguma coisa de Deus, né? E não ao invés de receber de Cristo. Então, dar ocasião à carne é também aqui, e principalmente que Paulo está falando, o contexto é me colocar debaixo da lei. Mas ele está falando, servir uns aos outros pelo amor. Então, para de dar ocasião à carne, porque se eu me coloco debaixo da lei, eu vou começar a comparar. Eu vou começar a dizer que fulano é mais santo que eu. Ou eu sou mais santo que fulano. Porque o fulano é circuncidado, eu não, né? Então, o modelo, e aí vai começar as contendas. Vai começar os ciúmes, né? Então, se a gente prestar atenção nos problemas que acontecem nas igrejas e que faz muitas pessoas saírem da igreja hoje em dia, né? As picuinhas, os ciúmes, as invejas, a inveja que acontece na igreja é por causa que estão vivendo debaixo de uma lei, né? Estão vivendo de acordo com o merecimento de cada um. E aí que se eu faço isso, e ao invés de colocar todo mundo no mesmo nível em Cristo nós não tem maior, não tem menor. São todos o mesmo, né? Todos iguais. São todos iguais. Todos são carentes de Deus, todos precisam de Deus, né? Agora, se eu coloco que fulano é mais capacitado que o outro, eu vou excluir, eu vou favorecer, né? Não, mas fulano é o filho do pastor. Mas fulano faz mais obras lá fora. Fulano prega e você não, então a oportunidade só para ele, né? Então eu começo a ter essas confusões na igreja por isso. Vou dar ocasião à carne. Mas é para servir uns aos outros pelo amor. Ou seja, eu servir o outro, não eu ser servido, né? Eu como líder, eu não vou esperar que o outro faça por mim. Eu vou fazer por ele, né? O líder, segundo a Bíblia, o líder não é aquele que manda fazer. O líder, segundo a Bíblia, é aquele que vai e faz junto. É aquele que levanta, ajuda os irmãos em amor. Os mais fracos, ele ajuda, né, a se fortalecerem pelo amor. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra. Nesta, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Por que Paulo aqui usa, né, esse mandamento? Porque ele está falando realmente do amor, é o que Jesus falou. Só que Jesus ainda foi além. Jesus disse que um novo mandamento vos dou: amai uns aos outros como eu vos amei, né? Ou seja, o meu amor é aquele amor não por mim mesmo que eu tenho que ter pelo outro, é aquele amor que Cristo teve de se doar pelo outro, né? Eu vou colocar a necessidade do outro acima da minha. Isso é o amor que vem da fé. Ou seja, o que Paulo dizer? Se eu vou amar o próximo, eu não vou fazer nada contra ele. Isso é óbvio, né? Então a lei aí, ele foi usado com esse intuito de dizer, o amor é o mais importante. E para a gente lembrar, esse mandamento aí, né, como o segundo mandamento da lei, o entendimento dele é o seguinte, ele resume, Paulo fala, a lei se resume numa coisa só, é o amor. Então se eu vou amar o próximo, eu não vou ferir ele, eu não vou matar, eu não vou roubar dele, eu não vou mentir para ele, não vou, né? Então, eu não vou desejar o que é dele, porque o que é dele é dele. Então, isso que é o mais importante, é o amor, né? E
João falou que, na carta de João, que Jesus falou que o mundo vai conhecer que nós somos filhos de Deus, que nós somos discípulos de Cristo, se a gente se ama. Né? Se a gente ama uns aos outros, é aí que eles vão entender. O povo segue a Jesus Cristo. Né? Ou seja, a gente não tem que seguir regras, a gente tem que seguir o amor. O amor é a regra, por assim dizer. É o novo mandamento de Cristo, é o amor de Cristo por nós, e não o nosso amor só. Se vos, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede não vos consumais também uns aos outros. Ou seja, se a gente se coloca debaixo da lei, né, vai começar a ter comparação, vai começar a ter contenda, começar a ter inveja, um devorando o outro, porque o cargo é mais importante do que a própria pessoa. Então vai acabar se destruindo. Então Paulo está falando aqui, se vocês estão fazendo isso, cuidado para não se destruírem. Já que vocês estão um mordendo, devorando o outro, vai acabar que um vai destruir, vai consumir uns aos outros. Né? Lembrando, andar pela carne, aqui Paulo está falando, dar ocasião à carne é se colocar debaixo da lei. Né? Da lei com as regras. Né? E Paulo está falando, não, você está falando de lei, vamos falar do amor, porque o amor resume toda a lei. Né? E é o mandamento novo que Jesus deu e reformulou. Né? Paulo aqui usou a linguagem da lei para eles entenderem. Né? A própria lei já estava falando do amor, mas Jesus trouxe um novo, esse mandamento do amar ao próximo. Jesus modificou ele, e fez dele um novo: amai uns aos outros como eu vos amei. Né? Num nível muito acima. Eu só posso amar o próximo como Cristo me amou se eu entendo o quanto que Cristo me amou. Ou seja, eu preciso receber dele para eu passar adiante. Ninguém dá o que não tem. Né? Essa é a questão. E, bom, aí essa segunda parte do capítulo 5 é um trecho que é muito mal explicado, porque ele é tirado do contexto. Lembra do final aqui eu falei, né? Eu frisei aqui no versículo 13: da ocasião à carne é sinônimo de voltar às obras da lei. Tá? Então, se eu me coloco debaixo da lei, eu estou dando ocasião à carne. Lembra? O intuito da lei é fazer o pecado se mostrar na nossa vida. A lei vem mostrar o pecado que está lá, né? E vem trazer esse pecado, né? A potencializar esse pecado. Aí Paulo diz aqui, versículo 16, né? As obras da carne e o fruto do Espírito. Digo, porém, andai em Espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, ou seja, os desejos da carne. Para eu não satisfazer os desejos da carne, eu preciso fazer o quê? Andar em Espírito. E andar em Espírito é andar o quê? Andar segundo a graça. Andar em Espírito é andar segundo a obra consumada de Cristo. Andar em Espírito é andar segundo a nova aliança. Ou seja, eu não faço nada, eu recebo de Deus primeiro. Né? Não sou eu que causo o milagre, eu recebo o milagre, né? Na minha vida. Não sou eu que faço algo para ser abençoado, eu recebo a bênção. Né? Efésios 1:3 diz: nós somos abençoados com toda sorte de bênção em Cristo Jesus. Ou seja, a gente já nasce de novo, já nasce abençoado, justo, santo. A gente já nasce perfeito. É a partir disso que as coisas acontecem. Se eu não entender esse ponto de partida, eu vou estar vivendo uma outra coisa, que não é o Evangelho. Então, andar em Espírito é andar segundo a obra consumada. Então, se eu ando segundo o Espírito, não é eu andar cumprindo mandamentos, não é eu fazendo obras. Andar segundo o Espírito é andar segundo o que já foi feito, é andar segundo a promessa, né? Que no caso já foi cumprida.
em Cristo. Porque a carne, e esse versículo 17 é um dos pontos que mais causam confusão, né, no nosso meio hoje em dia. Porque a carne cobiça, ou tem outras traduções falando milita, ou seja, luta contra o Espírito. Esse Espírito aí está com E maiúsculo, ou seja, está falando do Espírito Santo. Não é o meu Espírito. A carne luta, ou milita, ou cobiça contra o Espírito. Então aqui a gente já vê o quê? A luta é entre o Espírito Santo e a carne. A carne querendo nos levar para um lado, e o Espírito Santo querendo nos levar para o outro. Essa é a ideia. A carne e o Espírito, é eles que lutam. E o Espírito contra a carne. Então um é o oposto ao outro. Ou seja, a lei querendo, eu sendo seduzido para cumprir a lei, e o Espírito me levando a descansar. Né? A lei me levando, a carne me levando a batalhar, a lutar, a me esforçar para conquistar algo, e o Espírito falando, descansa. Né? Está tudo consumado. E esses se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Então, a carne luta contra o Espírito para não me deixar fazer o que eu quero. E aqui, muitas vezes, entendem errado, entendem que o que nós queremos é pecar. Eles falam, né, a interpretação errada é que nós somos, né, como isso aqui é para crente, vai dizer, a pessoa ela quer pecar. Né? Nosso desejo é pecar, nosso desejo é fazer o errado. Mas é o oposto disso. O que nós queremos fazer é andar em espírito. Lembra do capítulo 7 de Romanos? Que Paulo diz, o que eu quero fazer, eu não faço. O bem que eu quero fazer. Ou seja, nós como nova criatura, a gente quer fazer o bem. A gente quer fazer o que é de acordo com a nossa natureza. A gente quer fazer o amor ao próximo. A gente quer fazer o bem. Mas na carne, a gente, né, se a gente for lutar sozinho, a gente vai acabar fazendo o errado. A gente vai acabar indo para o lado do pecado. Então, o que nós queremos é o que Deus quer. Nós estamos do mesmo lado de Deus. Nós, como novas criaturas, como nascidos de novo, estamos do lado de Deus. Né? E aqui a carne quer lutar para que a gente faça o oposto. Né? A carne quer nos levar a esforçar, quer nos levar ao cansaço. Mas o Espírito quer nos levar ao descanso. E nós queremos descansar. Nós almejamos pela paz. Né? E o Espírito quer nos trazer e nos fazer ficar nessa paz. Né? Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Olha como Paulo muda de uma coisa para outra. Ele fala carne, tem hora que ele fala lei. Então, porque é a mesma coisa, a lei opera na carne. A lei opera para trazer o pecado à tona, o pecado que está na carne. Né? Então, se a gente é guiado, e todo filho de Deus é guiado pelo Espírito, né? Ou pode ser guiado pelo Espírito, a gente não vai entrar debaixo da lei. Né? A lei e o Espírito não combinam, não são a mesma coisa. O Espírito não vai te guiar para cumprir a lei. O Espírito não vai te fortalecer para você cumprir os mandamentos. Isso é óbvio que Paulo está falando. Né? Então, vamos entender essa mudança, esse uso que Paulo faz de carne e estar debaixo da lei. Para ele é a mesma coisa. Né? Estar debaixo da lei, andar segundo a carne, é a mesma coisa para Paulo. Né? Isso aqui é claro. A carne, e vamos reforçar isso, a carne luta contra o Espírito Santo. Então, não sou eu que luto contra a carne. Não sou eu que vou me esforçar para não pecar. Não sou eu que vou fazer alguma coisa para sair disso. Eu vou me colocar onde? No Espírito. O Espírito está lutando, então eu vou ficar do lado dele. Eu vou andar no Espírito. Deixar o Espírito me guiar.
né? E o Espírito vai me guiar, 2 Coríntios capítulo 1. Perdão, 1 Coríntios capítulo 2. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 12. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Então o Espírito vai nos guiar a entendermos tudo que foi dado gratuitamente por Deus. Né? Então isso essa deve ser a nossa atitude, nos posicionar em Espírito. Nos posicionar ouvindo tudo que Ele quer nos dizer. Você já é santo, você já recebeu a santidade, já recebeu a justiça, já recebeu a salvação. Isso é seu, é agora. Né? Essas coisas são nossas agora, não vão ser recebidas, são nossas agora. Nós já nascemos de novo, o nosso ponto de partida é que nós já somos equipados com tudo que a gente vai precisar para a vida e para a piedade, ou seja, para a santidade. Né? E aí vem, se eu me coloco debaixo da lei, que é a mesma coisa que andar na carne, as obras da carne vão ser manifestas. Né? Lembra? A lei vem trazer à tona todo tipo de pecado que tem na carne do homem. E aí ele vai falar, as obras da carne são manifestas. Então, quando eu me coloco debaixo da lei, logo as obras da carne são manifestas. Que são o quê? Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias. Tudo isso aqui é praticamente o quê? A mesma coisa, inimizade, é briga, confusão, né? Iras, pelejas. 21. Inveja, homicídios, bebedice, glutonarias e coisas semelhantes a essa. Ou seja, Paulo não tem a lista enorme de pecados de obras da carne que vão ser colocadas aí. Ele falou obras semelhantes a essas, coisas semelhantes a essas, acerca das quais os declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então, quem se coloca debaixo da lei, as obras da carne vão se manifestar. Vai manifestar o quê? Toda essa lista que Paulo falou. E quem pratica isso aqui, quem anda nessas coisas, não vão herdar o reino de Deus. É importante dizer que esse aqui, o reino de Deus não quer dizer a salvação. O reino de Deus é o quê? É justiça, paz e alegria no Espírito. Isso é o reino de Deus. Né? Em nós, agora. Isso aqui não herdar, o reino de Deus aqui não está falando de herdar a salvação. Não está falando de que não vão ser salvos. Não é isso. Está falando que as pessoas que andam segundo Porque se você anda no pecado, você não vai desfrutar do que Deus te deu. Isso é óbvio. Né? O pecado vai nos cegar, vai, né, tirar a nossa visão do que nós temos. Por isso nós não vamos herdar o reino, ou seja, nós não vamos desfrutar, né? Não vamos tomar posse da herança. Né? Porque o pecado vai, se a gente continua nele, ele vai nos cegar, vai nos tirar a visão de quem nós somos. Ele vai corroer a nossa visão da nossa identidade. Né? A ponto de a gente não desfrutar do que Deus deu. Né? Então lembrando, não herdarão o reino de Deus não quer dizer que vão perder a salvação. Tá? Salvação e reino de Deus, nesse contexto, não é a mesma coisa. Mas o fruto do Espírito, e aqui é um fruto, né? A gente sabe disso. Né? Muitos teólogos falam, né? Lembrar que... E aqui, irmãos, vamos entender. Fruto do Espírito, mas obras da carne. Obras são coisas que a gente faz, são coisas que vêm do esforço, né? Mas o fruto ele nasce, o fruto simplesmente aparece, né? Por exemplo, vamos pegar uma planta, né? Uma árvore. Ela não faz força. Você já viu alguma árvore, uma plantação de maçã, por exemplo?
as macieiras tudo lá gemendo. Você já ouviu? Não tem, né? Uma parreira, tá lá aquele barulhão enorme, porque elas estão dando fruto. Não, ela não faz força para dar fruto. Ela só precisa do alimento certo, dos nutrientes certos, né? E o nutriente certo para o nosso contexto é o quê? O Evangelho da Graça, o amor, né? O amor de Deus. Então, se a pessoa se alimenta do amor de Deus, o fruto vai nascer. Não é por esforço, né? E eu já ouvi muitas pregações, você tem que dar fruto, você tem que dar fruto do Espírito. Não, a gente não tem que dar fruto. Se eu tenho que dar fruto, então não é fruto, é obra, né? Vamos entender isso. E o fruto aqui está falando de... Veja como não é da forma que as pessoas entendem. O fruto é o quê? Amor, alegria, paz, longanimidade, que é o mesmo que paciência, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Então, não são coisas que a gente entende como obra. São qualidades, são mais como qualidades da pessoa, né? A pessoa tem essas características. Ela tem alegria, ela tem paz, ela tem amor, ela tem bondade, né? São mais como características do que propriamente obras, coisas que se fazem. Já as obras da carne são coisas que praticamos. E aqui, no caso, contra o próximo. Já a parte do fruto do Espírito são coisas que vai nos aproximar das pessoas. Vai nos ligar com elas, vai nos, né, manter em unidade. As obras da carne, a maioria daqui que Paulo falou são o quê? Coisas que afastam. Idolatria, inimizade, pelejas, dissensões, heresias. Então tudo isso vai causar divisão. Mas o fruto do Espírito, ele vai trazer a unidade no amor, né, em Cristo. E aí Paulo fala, contra essas coisas, que coisas? Né, essas coisas aqui do fruto do Espírito, não há lei. Ou seja, não é a lei que traz isso, não é a lei que gera essas coisas. E também não é a lei que vai limitar. A lei não vai limitar o fruto do Espírito de dar. Né? Não é a lei que gera, e muito menos é a lei que barra. Né? Isso aí é do Espírito, não tem limites. Né? Não tem regras para isso. Não tem regras para acabar com isso e não tem regras para gerar isso. E os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Paulo quer dizer o que aqui? Quem é de Cristo já crucificou a carne. Então, quem recebeu a graça, né, sabe que a carne já foi crucificada. Aí a gente volta em Romanos capítulo 6. Já estamos mortos com Cristo. Já fomos crucificados lá. Né? E tanto que a crucificação não é algo que a gente faz. Né? Já crucificou, Paulo falou, já crucificou a carne, já crucificou esse modo de pensar. Né? Essa ideia de que, né, do esforço próprio. Já está lá, já está pregado na cruz. Eu crucifiquei o velho homem que andava segundo a carne. E agora, né, com toda a paixão, toda a concupiscência, todos os desejos da carne, está lá. Agora eu vou, se eu vivo no Espírito, e isso olha a diferença que Paulo fala, viver e andar são coisas diferentes. Todos nós que nascemos de novo, independente vamos lá, todo mundo que nasceu de novo, que é salvo, vive no Espírito. Vive no Espírito. Viver é uma coisa. Então a pessoa que nasceu de novo, ela vive no Espírito. Por quê? Fomos tirados de Adão e colocados em Cristo. Antes a gente vivia segundo Adão, vivíamos em Adão. Agora a gente vive em Cristo. Mas existem duas formas de andar para nós. Quem vivia em Adão, ou seja, antes de sermos salvos, a gente vivia e só tinha uma forma de andar, que era segundo a carne. Né? Ninguém que está em Adão, ninguém que não é salvo, anda no Espírito. Isso é impossível. Né?
Quem foi colocado em Cristo, ou seja, quem foi salvo, está em Cristo, tem agora, né, porque existe um processo de mudar a mente, e tem como eu viver em Cristo, mas andar na carne. E é o que os gálatas estavam fazendo. Os gálatas estavam em Cristo, eles foram salvos, mas estavam andando segundo a carne. Por quê? Estavam andando segundo a lei. Né? Andar segundo a lei e andar segundo a carne é a mesma coisa. E aí Paulo está advertindo eles, não, se a gente vive no Espírito, vamos andar também no Espírito. Vamos colocar as coisas, vamos encaixar as coisas. Porque estar no Espírito, viver no Espírito e andar na carne não dá certo. Né? Não combina com a nova natureza. Paulo não está dizendo que eles vão perder a salvação, mas eles vão deixar de herdar o reino. Eles vão deixar de andar em paz, vão deixar de andar em alegria, porque segundo a carne vai ter todo aquele problema que Paulo falou lá atrás, no versículo 19 e 20. Né? Então, quem anda em prostituição tem alegria? Tem paz? Quem anda brigando com os outros, com peleja, tem paz? Tem alegria? Não. Anda na justiça? Muito menos. Né? Agora, Paulo está dizendo, vamos encaixar as coisas. Você é santo? Viva como santo. Né? Siga o Espírito. Não anda segundo a lei, anda segundo o Espírito. O Espírito vai nos direcionar. O Espírito vai nos levar, né, a caminhada em Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglória. Ou seja, não vamos ficar caçando glória para si mesmo, não vamos caçar, né, desejar que todo mundo nos aplauda, irritando uns aos outros ou invejando uns aos outros. Né? Então, quem anda segundo a carne, quem anda debaixo da lei, vai consequentemente andar na carne. E se anda na carne, as obras vão ser manifestas, que são as dos versículos 19 e 20, e 21 também. Ou seja, as manifestações de pecado vão aparecer. Né? Mas o conselho de Paulo, né, o conselho do Espírito Santo, né, para nós é andar no Espírito. Ou seja, vamos nos colocar do lado que nós somos de Deus, nós estamos do mesmo lado de Deus, nós não estamos em time diferente, nós estamos do mesmo time de Deus, né? Nós nascemos de novo, então nós estamos do mesmo lado dele, e o que Deus quer, nós também queremos, né? Como Paulo alertou no capítulo 7 de Romanos, nós queremos fazer o que é certo, e para fazer o que é certo, para cumprir isso, é só andando no Espírito. É só sendo guiado, né, pela voz do Espírito que quer nos fazer descansar, porque a obra foi concluída, a obra foi consumada. Não há nada mais em nós para acrescentar, para nos aperfeiçoar. Se eu digo isso, se eu falo que você tem que se qualificar mais ainda, você tem que se tornar mais santo, alguma coisa do tipo, eu estou dizendo que a obra de Cristo foi incompleta. Né? Foi em vão, ele não concluiu nada. Né? Se ainda preciso fazer alguma coisa, se eu preciso acrescentar, Jesus não fez um bom trabalho. Né? Mas a gente vive segundo o Espírito, vamos andar segundo o Espírito. Né? A gente vive nele, vamos andar de acordo com ele. Né? Existem os dois caminhos, mas a gente tem a opção, a gente tem a liberdade de escolher. É o que Paulo está falando. Então vamos escolher o Espírito. Né? Às vezes os cristãos, às vezes não, hoje em dia as pessoas preocupam tanto com o que eu posso fazer, será que eu posso? Muitas vezes muitas pessoas me perguntam isso, crente pode fazer isso, crente pode assistir isso, crente pode assistir filme de terror, crente pode fazer tatuagem. Meu irmão, você pode fazer tudo. Só que o segredo é você pensar, é você se perguntar, isso vai me trazer que benefício? Eu, como nova criatura, o que eu vou desfrutar disso? Vai ser só por um capricho meu, só para eu satisfazer uma vontade minha? Isso vai trazer vida para mim e para outras pessoas? Vai fazer diferença eu ter ou não ter? Né? A questão é essa. A questão é também um ponto de se pensar.
eu estou satisfeito com Cristo? Se eu estou satisfeito com Cristo, tanto faz eu fazer uma tatuagem, tanto faz eu escutar tal música, isso pouco importa. O que importa é a fé que opera pelo amor, como Paulo disse, né? Eu ser circuncidado, eu não sei, eu ser judeu, eu não sei, não, tanto faz. A fé nos transformou em uma coisa só. Pela fé nós somos o corpo de Cristo, né? E no corpo de Cristo não tem a parte que é mais importante que a outra, né? Como Paulo falou lá em Efésios também, o corpo é um só e todas as partes são necessárias, né? Eu não posso dizer para a unha que a unha não presta, não tem valor, porque ela tem, né? O coração tem o seu valor, o cérebro tem seu valor, né? Meu umbigo tem seu valor. E aí não tem ninguém que seja mais do que o outro no corpo. No corpo somos todos iguais. Temos funções diferentes, mas a essência é a mesma, né? E é isso que importa para Deus, é isso que Deus fez de nós. Ele colocou nós no mesmo nível em Cristo. Amém? Amém. Então, o conselho para hoje, né, a lição que aprendemos né, no Espírito pela palavra do Senhor, é que devemos nos colocar, né, estamos no mesmo lado de Deus, vamos permanecer. Começamos pela fé, vamos continuar pela fé. Recebemos a salvação pelo Espírito, vamos continuar no Espírito. Não vamos voltar para a carne, não vamos voltar para as obras, né? E é assim que a nossa vida flui, é assim que o fruto do Espírito vai aparecer em nós, né? É nos colocando em Espírito. Bom, ficamos por hoje, né? Ficamos por aqui hoje. E semana que vem a gente vai, né, finalizar aí o capítulo 6 de Gálatas, né? E tem sido muito bom, né, estudar a palavra do Senhor. Eu que já li essas cartas, quando a gente lê de novo, né, o Senhor trazou, né, mais entendimento a cada dia, e a gente vai vai edificando aí a nossa fé. Amém? Então, vamos orar, vamos agradecer a Deus. Senhor, obrigado por mais uma oportunidade de contemplar a Tua palavra, de contemplar a perfeição do Senhor, da Sua obra, e sermos guiados pelo Espírito. É um privilégio, é algo que a gente não consegue explicar, não consegue descrever tamanha alegria de sermos guiados, de sermos direcionados ao descanso, né? A palavra diz que nós devemos nos esforçar para descansar. Esse é um paradoxo, é uma coisa tão, humanamente falando, é todo o contrário. A gente esforça, né, e para trabalhar, mas aqui a palavra quer que a gente se esforça para descansar, para entrar no descanso da fé. E a fé é isso, a fé é descanso, é a paz interior, é a paz perfeita que não é abalada por nenhum problema. E que Deus possa, né, abençoar todos aqueles que estão acompanhando essa palavra, né, as pessoas que pediram oração, a Lucilene, né, que Deus, querido, em nome de Jesus, que o Senhor possa te conduzir a uma vida de vitória, te conduzir a saúde, a paz no seu lar, e sobretudo que Ele te conduza a enxergar e a ver Cristo como única fonte de vida para a sua vida, para você, para a sua família, e a minha também, que Deus possa derramar bênçãos sem medida sobre você, e que seu entendimento de Deus seja cada vez, né, mais profundo, que você possa se apaixonar por Cristo, em nome de Jesus, a Márcia, né, e o Rogério também, e Deus possa trazer essa revelação de Cristo como única fonte de vida, que vocês possam desfrutar de toda a obra que Cristo conquistou na cruz, de tudo aquilo que Ele conquistou, toda a bênção, toda a vitória, em nome de Jesus. E assim nós ficamos por aqui. Um grande abraço. Beijo a todos. Amém. You are love that fills every corner of my heart. Yes, you are love that overflows my deepest heart.